Professor Clóvis, ano passado estava lendo, né, procurando, fuçando a National Geographic no site de notícia deles, e eu encontrei uma chamada muito interessante, né, que falava o seguinte na manchete: ditadura militar quase dizimou os Waimiri, Atuari e indígenas temem novo massacre. De 1984 a 1983, grandes obras na Amazônia serviram de pretexto para genocídio cometido pelo regime, por meio de bombardeios, chacinas e destruição de locais sagrados. A aldeia vive ainda hoje sob nova ameaça do governo. Foi na National Geographic, né? E quem fez a autoria dessa notícia foi o Kevin Damasio. E pelo que aconteceu, né, durante o regime da ditadura militar, teve um incentivo de aumento e expansão da infraestrutura na Amazônia, né? Até teve aquela estrada, né, da Amazônia que foi muito frustrada, né? Transamazônica, foi horrível, né? Aqui lá, então, pra gente ver um pouco da eficiência também de infraestrutura da ditadura militar, que não foi pra lá essas grandes coisas, né? E nesse caminho foi dizimando e matando vários povos indígenas, vários indígenas que viviam lá, né? Mas eu queria saber do senhor se durante o regime ditatorial brasileiro aconteceu isso em outros lugares? Como é que foi essa relação dos povos indígenas durante a ditadura militar no Brasil ou aqui na região? Sim, Gabriel, essa pergunta me faz respirar mais profundamente, porque há um conjunto de informações, de dados, de pesquisas já realizadas sobre o tema, que são assim esclarecedores. As notícias, informações e pesquisas aí sobre esse período aí da ditadura militar brasileira e os povos indígenas. Inclusive o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele foi publicado em dezembro de 2014, né? Inicialmente os indígenas não iam, a temática indígena e camponesa não iria fazer parte do relatório, era mais os crimes cometidos contra agentes políticos, né, militantes e pessoas políticas, mas depois aí acabaram incluindo por uma cobrança dos próprios indígenas. Falaram, bom, a gente também foi perseguido, também foi dizimado no período da ditadura militar, e como assim que nós não vamos fazer parte da Comissão Nacional da Verdade? E aí a Comissão Nacional da Verdade se debruçou sobre esse tema, e eles, o relatório identifica mais de 8 mil indígenas que foram assassinados nesse período de 64 até 1988, no período da ditadura militar brasileira. Esse caso que você trouxe aí da National Geographic, ele também inclusive foi um dos que mais, né, esse povo, que foi o povo Waimiri Atuari, que eles estão um pouco entre Amazonas e Roraima, eles foram atingidos de duas maneiras aí nesse período. Primeiro, por essa política ambas, a política de infraestrutura da ditadura militar, que era abertura de estrada, ocupar a Amazônia, aquilo que eles chamavam do milagre brasileiro, né? Então, levar um discurso que é como se ouve muito no Brasil, né? Levar gente sem terra para terra sem gente, como se a Amazônia fosse um grande vazio demográfico. E não era, lá tinha populações não só indígenas, mas outras populações que lá também viviam, ribeirinhos, enfim, né? Mas esse caso específico dos Waimiri Atuari, eles foram atingidos primeiro pela rodovia a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, e depois ela segue pelo norte e lá vai para Venezuela. E não foram feitos estudos, não foram contratados com os Waimiri Atuari, não se conhecia de fato essa população, quem era essa população indígena, né? E simplesmente chegaram com as máquinas, foram abrindo estrada, e os indígenas reagiram quando eles viram aquela situação, né? E lá inclusive foi usado o exército foi massacrar os Waimiri Atuari, isso consta no relatório da Comissão da Verdade, né? Por conta dessa reação dos Waimiri Atuari. Então não se sabe exatamente quantos foram assassinados, né? Mas uma parcela grande da população, se estima que mais de 4 mil pessoas desses 8 mil que o relatório da Comissão Nacional da Verdade identificou, mais de 4 mil foram só desses Waimiri Atuari. Quase um genocídio inteiro, né? Foi quase um genocídio inteiro. E aí na sequência vem o quê? Vem uma outra obra, que é a hidrelétrica de Balbina. A hidrelétrica de Balbina, que também foi construída ali, sobre o território dos Waimiri Atuari. Uma hidrelétrica que tem um espelho d'água muito maior que a Itaipu Nacional, né?
e que gera energia que nem chega a abastecer Manaus. É uma obra dessas obras faraônicas da ela alagou muito, então. Alagou muito e produz pouquíssima energia. Né? Enfim, uma série de fatores aí, mas no caso. Em que ano isso, professor? Foi nos anos 70. Os anos 70 que foram os anos do milagre brasileiro, né? Foi na mesma época, assim, se falar o ano que começou, o ano que terminou, agora eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas foi na mesma época que foi construída a Itaipu Binacional, também foi construída na época a Tucuruí, no Pará, né? Foi o período dessas grandes obras, né? Transamazônica, você citou, né? Foi ali do governo Médici, né? Que depois ele aproveitou o boom do Brasil de crescimento ali e começou a criar essa ideologia, né? Das grandes obras, década de 70 ali. Mas tem outras formas também que aconteceram de extermínio da população indígena, que tem um jornalista investigativo, Rubens Valente, ele publicou em 2017 o livro Os Fuzis e as Flechas. E ele entrevistou muitos sertanistas. Sertanistas eram aqueles agentes de campo da FUNAI, né? Aqueles que iam fazer os contatos com essa população. Muitos deles já estavam aposentados quando ele entrevistou. Hoje vários faleceram já desses que ele entrevistou durante a pesquisa dele, né? Que ele concluiu com o livro em 2017. E nesse livro ele também, pelos depoimentos dos sertanistas e os documentos de jornais e outras fontes também que ele coletou, ele demonstra que muitos indígenas morreram de doenças levadas. Então o que acontecia? Por exemplo, eu abria a Transamazônica, então tinha um grupo indígena que de repente estava no caminho da rodovia, ou que eventualmente podia ser uma ameaça aos trabalhadores da obra. Então iam os grupos fazer contato com essas populações e não se precaviam com máscara, hoje a gente fala máscara, álcool em gel, né? Os cuidados que tinha que ter na época para o contato com a população. Porque essas populações, sem contato com a sociedade nacional, com pouco contato com a sociedade nacional, eles não tinham anticorpos, né? Então uma gripe era pior do que a pandemia do coronavírus, né? Naquele período. Naquele período. E eles relatam isso, eles falam, olha, a gente foi em algumas aldeias, quando a gente voltou lá, um X tempo depois, não tinha mais ninguém. Ou a população já estava, porque aí se dizimava uma grande parte da população pela doença, outra parte daí, às vezes os que morriam eram as pessoas que eram os que produziam, os que caçavam, os que, enfim, coletavam alimento, enfim, né, os que proviam alimento na aldeia. Então também a outra população morria de fome. Então foi um desastre que aconteceu por conta dessas ações desorganizadas, não planejadas, e essa ânsia de desenvolver a Amazônia. E eles sabiam disso, né, professor? Que já tinha muitas pesquisas históricas que mostravam, se vocês forem lá sem tomar os devidos cuidados, eles vão morrer. Sim. Então eles isso desde o período colonial já se sabia. Isso foram, eu nem sei como qualificar, mas assim, são mais que omissões, né? São atos deliberados, assim, para extermínio dessas populações. Aí nós temos também, nesse período, outra situação que acontecia. Essas outras situações que eu vou relatar, você tem poucos registros, porque elas aconteciam no mundo privado. Por exemplo, o caso do Paralelo 11. Um fazendeiro lá do Mato Grosso grilou terras na fronteira de Mato Grosso com Rondônia, grilou terras e aí chega lá e encontra os indígenas Cinta Larga, né? O grupo indígena Cinta Larga que estava habitando aquelas terras. O que ele faz? Ele dizima essa população. Ele joga açúcar envenenado para a população com um avião e depois por terra eles vão matando o restante. Isso só foi descoberto depois, muito tempo depois, porque um dos vamos chamar assim, trabalhadores dessa fazenda que praticou esse genocídio, ele ficou a consciência pesada, ele estava em Cuiabá e aí contou num local que as pessoas que o viram foram fazer a denúncia e aí veio à tona esse caso, conhecido como Paralelo 11. Se ele não tivesse relatado, nunca se ia saber, né? Nunca se ia saber. E isso foi interesses privados, não foi... A questão da rodovia, a questão das hidrelétricas, a questão da doença, tem todo um interesse de um Estado que é o agente primeiro, né? Esses casos são casos de interesses privados, né? Que dizimam a população
porque queria colocar gado, queria colocar, sei lá, plantar soja, enfim, essas situações todas, né? Aí nós temos outras situações, como por exemplo essa aqui no oeste do Paraná. Aqui no oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu, inclusive, aqui no bairro vizinho nosso, aqui, Três Lagoas, né? Um bairro hoje bastante populoso aqui em Foz do Iguaçu. Até os anos 70, morava uma comunidade Guarani aqui. Eles tinham uma terra que era... O exército tinha cedido para eles uma terra aqui. Não se tem registros de quando que o exército cedeu essa terra para eles, e nem o tamanho exato. Só que nos anos 70, os registros eram de 500 hectares, 509 hectares. Né? O INCRA simplesmente chegou lá e falou, olha, agora nós precisamos assentar agricultores aqui nessa terra. Umas famílias tinham ocupado aquela terra, umas famílias de agricultores, e simplesmente botou os Guarani para correr daí. Né? Aí chamou a FUNAI, vem aqui tirar esses índios e leve para o Parque Nacional do Iguaçu. A FUNAI só chegou em 76, depois que não tinha mais Guarani ali, que tinham sido todos expulsos pelo INCRA. Então veja, uma ação do Estado, que o Estado deveria o quê? Deveria proteger. Peraí, essa terra pertence a essa comunidade, vamos proteger. Esse é o papel do Estado. E o INCRA é o Estado. Os ataques são de todos os lados, então, né, professor? Todos os lados. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E aí o que acontece? Eles acabaram, uma das últimas comunidades aqui do oeste do Paraná que continuou em termos coletivos, assim, foi essa do Jacutinga, que eles ficavam aí logo em São Miguel do Iguaçu, um pouco mais para o norte, nas margens do Rio Paraná, aí vem a Itaipu, né? A construção da Itaipu Binacional. E aí o que acontece? E também lembrar que Itaipu Binacional comandada por um general, Costa e Silva, a FUNAI era comandada por outro general, com uma visão de indígena totalmente equivocada, né? Com essa ânsia e essa vontade e essa de fazer grandes obras em determinado período, enfim, aquele contexto todo da ditadura militar. E simplesmente ignoraram essa população. Quando os Guarani começam a reivindicar, começam a reclamar, né, o direito deles, a solução dada foi o quê? Foi reconhecer eles. Poucas famílias, das que estavam lá, poucas famílias foram reconhecidas como camponeses, ou seja, não foram reconhecidos como Guarani, como indígena, como índio, nada disso. Foram reconhecidos como camponeses, com alguns hectares de terra, só 4, 5 hectares cada família. Então foram titulados e aí a Itaipu desapropriou. 19 famílias então foram assentadas hoje nessa aldeia aqui do Ocoí, São Miguel do Iguaçu, dessas todas que viviam. Ou seja, esse também é um crime que ainda não foi reparado. Né? No ano de 2019, o Ministério Público Federal concluiu um estudo e ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, cobrando justamente essa indenização, essa reparação, mais do que uma indenização. Indenização, geralmente a gente pensa em questões monetárias, né? Quanto vale? Não, é uma reparação. E a reparação pode ser em terra, pode ser, enfim, uma série de medidas que precisam ser tomadas também para proteger essa população. Só que a ação ela foi protocolada no Supremo Tribunal Federal e logo na sequência a própria chefia do Ministério Público Federal pediu para retirar, para agregar mais documentos e até hoje não devolveu, ou seja, está paralisado no Ministério Público Federal em Brasília, né? Essa ação de reparação dos Guarani. Então, e aí a gente pode também enumerar várias outras situações, por exemplo, como presídios para indígenas, como polícia, treinamento de indígenas para serem policiais, para bater nas outras pessoas, teve inclusive tem umas imagens que as pessoas geralmente, se buscarem na internet, vão achar fácil, de uma formatura de polícia indígena em Minas Gerais em 72, em que eles se apresentam, então fazem todo o cerimonial, né, com os chefes de estado estão lá presentes, cerimonial de pompa lá para os indígenas, a formatura dos indígenas, e o treinamento para os indígenas era treinar com pau de arara. Eles transportando um indígena em pau de arara, né? Essa forma de tortura que se aplicou muito no Brasil durante a ditadura militar, né? E os indígenas, muitos reproduziam isso nas suas aldeias. Porque uma eles forma de naturalizar também, né? Essa naturalizar. tortura, né?
Então, assim, a gente tem muitos relatos, muitas informações sobre esses processos e muitas informações que ainda não vieram à tona. Porque os indígenas falam, olha, esse número de 8 mil pessoas que o relatório da Comissão Nacional da Verdade trouxe, isso aí é um número bem inferior do que foi, de fato. Chega aos pés da realidade.